Olá, então seguindo com as aulas aqui de estado sólido, hoje eu vou abordar um tema que não necessariamente ele está dentro do estado sólido, mas vai servir de base para a gente, para as nossas abordagens futuras. Então eu vou falar hoje sobre vibração de uma molécula diatômica, tá? Então vamos imaginar que a gente tem uma molécula diatômica aqui, né, formada por um íon de massa M1, outro íon de massa M2, e eu representei aqui na esquerda o potencial dessa ligação, né, em função da separação X aqui desses dois íons. Tá? Então a gente percebe aqui por essa representação que existe um ponto de equilíbrio em X igual a A. Né? Se a separação entre esses dois íons for igual a X igual a A, nós teremos a situação em equilíbrio, não vai ter nenhuma força resultante agindo sobre esses íons. Mas a partir do momento que eles são deslocados dessa posição, vai aparecer uma força restauradora que vai tender a fazer com que eles retornem à situação em que x vale a, tá bom? Então a gente pode entender isso, né, como um efeito de forças elétricas. Como esses íons eles têm cargas opostas, né? Quando eu tendo a separar esses dois constituintes, né, eu estou nessa região daqui para cá, essa força elétrica vai fazer com que eles voltem a essa separação de x igual a A. Se eu tento aproximá-los mais, que seria nessa região menor do que A, né? Seria daqui para cá, a gente vai ter o, o, um efeito surgindo da deformação resultante da nuvem eletrônica desses íons, né? Como elas têm sinais que são iguais, então a tendência, se a gente tende a aproximá-las demais, esses dois íons eles vão sofrer uma força de repulsão. Então, a situação de equilíbrio vai acontecer próximo de x igual a A. Mas o que a gente vai fazer hoje é, primeiramente, a gente vai expandir esse potencial em uma região próxima aqui de x igual a A, para a gente ter uma relação melhor, para a gente conseguir trabalhar é, a energia potencial dessa ligação em função de um pequeno deslocamento em relação à posição de origem. E isso a gente aproxima por uma parábola. Reparem que eu desenho uma parábola aqui em preto. E na região muito próxima de x igual a A, nós temos, nós temos que essas duas curvas elas concordam bem. Tá? Então isso a gente chama aqui de aproximação parabólica. Tá? O que significa isso? Nós vamos, para encontrar uma relação entre a posição, né, de equilíbrio e o potencial, nós vamos primeiro definir uma variável u aqui, para ficar mais fácil. U é simplesmente x menos a posição de equilíbrio. Então, se u é zero, x está exatamente em a, tá bom? E aí a gente vai fazer uma expansão em série de Taylor, tá? Expansão em série de Taylor ao redor dessa posição de equilíbrio, né, em U igual a zero. Então, fazendo isso, o que a gente tem? Vamos escrever o potencial em função do U. Nós temos o primeiro termo que seria potencial em U igual a zero, exatamente. Aí nós temos um segundo termo que é a derivada do V em relação ao U em U igual a zero vezes U. Temos mais um segundo termo que é 1 sobre 2 derivada segunda é, do V em relação ao U quadrado e por aí vai. Né? Então nós temos esta, essa relação expandindo em série de Taylor. Nós observamos que esse termo segundo aqui, que vai multiplicado com U, ele vai dar zero. Tá? Por que ele vai dar zero? Porque se a gente observar lá lembrar lá dos cursos básicos de mecânica, pegar o livro do Harley 1, a gente vê que a força, nesse caso aqui, ela é igual a menos a derivada do potencial, pode ser dado em menos a derivada do potencial em relação a U. Né?
E quando a gente está nessa posição aqui abaixo, né, em x igual a A, bem aqui, nós temos que essa derivada, né, ela vale zero, tá certo? Então esse termo aqui ele vai valer zero, tá ok? E o que mais que a gente pode observar também, né? Isso nessa região aqui próxima de u igual a zero, tá? Isso não vale de forma geral, só enfatizar isso. Então isso aqui vale zero. Então só sobram esse termo e esse. Então o potencial aqui ele é aproximadamente v de zero mais 1 sobre 2 d2v du2 o quadrado, tá? Isso é, na verdade, o mesmo tipo de potencial para um sistema que eu tenho duas massinhas, a massa M1 ligada por uma molinha a uma massa M2 aqui. Ele tem o mesmo comportamento, sendo que esse termo aqui, a derivada segunda, ele vai ser fazer o papel da nossa constante elástica, tá certo? Então, nesse caso, né, a gente vai poder aproximar o potencial por isso. Reparem que ele vai aqui com u ao quadrado, tá bom? Então, a gente tem um potencial com essas características. E aí, vamos agora fazer a resolução mesmo desse problema, né? Então, vamos escrever a energia potencial do sistema, tá? Potencial, tá? Essa nossa energia potencial, então a gente vai poder escrever ela como sendo 1 sobre 2K. E aí a gente vai fazer aqui o seguinte. Quando a gente observa essa molécula aqui em cima, né, a gente tem a posição de equilíbrio que é em x igual a A. Eu estou colocando aqui esse U como sendo o x menos A, que seria o tamanho da ligação aqui menos o A, né? Mas eu posso escrever também isso da seguinte maneira. Eu vou escrever aqui um valor de U1, que seria a posição o deslocamento da molécula do íon, melhor, né, M1, e um outro aqui, U2, que seria o deslocamento desse íon M2, tá? Porque imagine, se eu desloco, por exemplo, esse M1 para a direita no valor U e também desloco o M2 também U para a direita, né? O tamanho aqui da nossa ligação ainda vai continuar sendo o mesmo, tá certo? Então, na verdade, eu tenho uma interdependência aqui entre os valores, entre as posições do M1 e do M2, né? Que eu preciso considerar. Então, por isso, eu vou escrever o potencial como sendo o 1, né? Ou melhor, escrever assim, o 2 menos o 1. Isso ao quadrado, tá? Isso aqui não é nada mais, nada menos que a variação ali, né, da distância entre eles, seria ΔX, vamos supor, ao quadrado, tá? Igual lá na lei de Hooke, tá bom? Nós vamos escrever assim. E aí, da mesma forma, a gente vai escrever a energia cinética. A energia cinética aqui vai ser quem? Vai ser 1 sobre 2, M1, vamos chamar aqui de x1 ponto, a velocidade da partícula, né, de massa M1, mais 1 sobre 2 M2, x2 ponto ao quadrado, como sendo a energia cinética da partícula M2, tá? E nesse caso aqui eu estou fazendo esse x ponto i, ele é a derivada do x, da posição, né, em relação ao tempo, tá bom? Então eu tenho energia cinética, dada por isso, tem energia potencial dada por isso, né? Então eu posso usar aqui a equação de Lagrange para escrever as equações de movimento do sistema,
Então, lembrando a equação de Lagrange, para quem já fez mecânica clássica, é dt da derivada da energia cinética em relação a xi ponto. Xi é uma dessas coordenadas, tá? Pode ser x1 e x2. E eu tenho também a derivada do potencial em relação a xi, isso igual a zero, tá? Para fazer esse problema, a gente não vai substituir direto aqui, é mais fácil a gente fazer uma transformação de variáveis. A gente vai mudar as coordenadas do sistema. Quem já fez mecânica clássica sabe que se a gente faz uma transformação de variáveis, seguindo algumas condições, essas novas variáveis também vão obedecer à equação de Lagrange, tá? Então, o que a gente vai escrever vai ser o seguinte: eu vou definir uma variável Q, que vai ser raiz desse μ, que vai ser a massa reduzida, que eu vou escrever o que é, que vai ser o 2 menos o 1, tá? E eu vou fazer um x aqui, definir um x aqui, que vai ser m1 o 1 mais m2 o 2 dividido pela raiz de m1 mais m2, tá? Então, nessa conta que eu estou fazendo, o μ ele é m1, m2 sobre m1 mais m2, que a gente chama aqui de massa reduzida. É a massa reduzida do sistema, tá? Então, nessa nossa transformação de coordenadas aqui, o nosso Q, ele vai ser a coordenada do deslocamento em relação à distância das duas massas, tá? Enquanto que o x vai ser a coordenada do deslocamento do centro de gravidade do sistema. Então, aqui diz respeito ao centro, ao deslocamento do centro de gravidade, o centro de massa, né? E aqui o primeiro seria o deslocamento da distância entre as massas. Entre as massas. Então, ok? Então a gente fez essa transformação de variáveis, de forma que agora a gente pode reescrever, né, a energia cinética como sendo 1 sobre 2 Q ponto ao quadrado mais 1 sobre 2 x ponto ao quadrado. Se vocês tiverem dúvidas dessa relação que eu acabei de escrever aqui, ó, basta pegar esse valor e derivar em relação ao tempo e fazer o quadrado, tá? E fazer esse outro de baixo em relação ao tempo e fazer o quadrado e somar os dois multiplicado por 1 sobre 2, que vocês vão ver que quando você faz esse cálculo, você cai exatamente naquilo que a gente tinha antes, que é isso aqui, ó. Vai dar a mesma coisa, tá? Vocês podem fazer. E a gente vai ter também que o potencial ele vai ser 1 sobre 2 K, que é o quadrado sobre o μ, que é a massa efetiva, tá? Aqui já é mais fácil, né? Porque Q ao quadrado, esse termo aqui, ó, é mais fácil de mostrar. Q ao quadrado sobre μ, se a gente observar aqui, né, essa expressão, se eu fizer ao quadrado, eu vou ter isso ao quadrado, aqui vai cortar essa raiz, então Q ao quadrado sobre μ é exatamente o 2 menos 1 ao quadrado, tá? E o 2 menos 1 ao quadrado, se a gente voltar aqui, está bem aqui, ó. Então, estou substituindo esse termo aqui por Q quadrado sobre μ, tá?
Então, só para o outro dá mais trabalho, mas também vai recair na mesma situação. Então, nós temos isso. Então, se a gente aplicar, deixa eu só salvar aqui, para ele não cancelar, e vou voltar lá de novo, para evitar complicações. Mas se a gente escrever a equação de Lagrange, novamente, né, d dt, agora a gente vai escrever em relação às novas coordenadas, né, eu tenho isso, só lembrando, x ponto i mais dv dxi igual a zero. Para o primeiro caso, eu vou fazer xi igual a x. Então eu tenho que derivar esse termo aqui, né, em relação a x ponto. Esse aqui vai dar zero, eu vou ter a derivada desse segundo termo, vai cair 2, vai ficar x ponto, né? Então vou ter d dt de x ponto. E esse outro termo aqui, quando derivar o v em relação a x ponto, vai dar zero, né? Porque ele não depende, tá bom? Então vou ter isso igual a zero. Isso significa que aí vai ter a derivada segunda, né? X 2 pontos dá zero, tá? E só está me dizendo a respeito, né, da coordenada do centro de gravidade do sistema. A gente não está tendo aceleração, tá? O segundo caso, que é fazer xi igual ao q, né? Então eu tenho que fazer a derivada em relação ao tempo. Eu vou derivar primeiro em relação a q ponto. Q ponto aparece aqui, ó. Quando deriva em relação a q ponto, vai cair 2. Esse 2 vai cortar com esse 2 aqui, né? E aí isso vai dar simplesmente q ponto. E no outro termo, que é o termo da derivada do potencial em relação a Q, né, vai cair este 2, vai cortar com este 2, então vai sobrar só K sobre μ, tá? Então sobra K sobre μ. Então aqui mais K sobre μ, K sobre μ vezes Q, né? Igual a zero. Então aqui vai ter uma segunda derivada do Q ponto, né? Então vai ser Q 2 pontos mais vai ser Q 2 pontos mais K sobre μ vezes Q igual a zero, tá? Então a gente tem essa equação diferencial. A solução dela, vocês podem checar, é algo assim. Q, tá? Igual a um Q0 cosseno de 2π, uma frequência vezes o tempo, tá? Então, como é que acontece aqui, né? Quando eu faço a derivada primeira, o que vai acontecer? Vai ser Q0, sai um 2π ni, aí a derivada do cosseno é menos seno, então fica 2π ni vezes t, então tem um menos aqui. E a derivada segunda, o que vai acontecer? Esse termo vai sair novamente, e o meu seno vai virar cosseno, então vai ser menos Q0, 4π ni, cosseno de 2π ni vezes t. Quando eu substituo na nossa equação diferencial, que é essa, eu vou ficar com menos Q0, 4π vezes ni ao quadrado, né? Esse ni fica ao quadrado. E esse π também, né? 4π ao quadrado, ni quadrado, cosseno de 2 vezes ômega t, ni vezes t, aliás, mais K sobre ni, e aqui eu vou ter o mesmo termo, né? Q0 cosseno
de 2π μ vezes t igual a zero. Então, reparem que esse termo aparece nos dois, então vai desaparecer, né? E a gente vai ficar com menos 4π quadrado ni quadrado mais k sobre ni igual a zero. Eu posso isolar isso e encontrar o valor de ni, né? Então, se eu encontro o valor de ni aqui, eu isolo ele, fica 4π quadrado ni quadrado igual a k sobre mi. Aí eu passo dividindo e tiro a raiz, vai ficar que o ni é igual a 1 sobre 2π raiz de k sobre a massa reduzida, tá? Então é o mesmo resultado, praticamente, né, que a gente encontra para um sistema massa-mola. A diferença é que no sistema massa-mola aqui aparece a massa, e se a gente lembrar aqui, quem está aparecendo é a nossa massa reduzida. Tá? Lembre-se que o μ ele é igual a M1, M2, M1 mais M2. Tá? Então é essa massa reduzida que vai fazer o papel da nossa massa, né, do sistema. No caso, só do sistema massa-mola, que a gente tem duas massas. Né? Se a gente observar aqui, quer ver? Eu coloquei aqui uma tabela, um pedaço dela, né, com quanto que vale para cada molécula, né, quanto que vale a massa reduzida e quanto que vale o K, né, aquela constante lá em newtons por centímetro. Tá? E aí a gente tem o respectivo aqui valor de frequência. Tá? Então a gente observa, né, que cada uma dessas massas reduzidas e dos Ks a gente vai encontrar uma frequência específica de vibração desse sistema massa-mola. Quando a gente estiver falando sobre espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, a gente vai ver que moléculas, por exemplo, o H2, né, o N2, por exemplo, e o O2 que cortou um pouquinho aqui, mas está aqui abaixo, são moléculas apolares, tá? Porque como eles têm os íons idênticos, né, então não há uma separação das cargas ali. Então, quando eles estão vibrando, né, a gente não vai ter uma interação com o campo magnético, o campo eletromagnético, tá? De uma onda eletromagnética. A gente só vai ter interação entre essas moléculas que podem vibrar e luz, por exemplo, no caso luz infravermelho, quando a gente tiver uma molécula em que a gente tiver a separação das cargas, se for uma molécula polar, tá? Como, por exemplo, vai acontecer quando eu tiver uma ligação carbono-oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo, então ele tende a atrair a nuvem eletrônica para ele, então vai ficar mais negativo, o carbono fica mais positivo. E quando esse sistema ele oscila, né, em torno da posição de equilíbrio, como esse sistema que eu comentei bem simples, um sistema massa-mola, a polarizabilidade dessa molécula ela vai mudar, tá certo? Lembre-se que a polarização é definida como se elas têm cargas iguais, né? Ela vai ser a distância entre elas aqui, vamos chamar de A, vezes a carga, tá certo? Então, essa polarização ela vai interagir com o campo eletromagnético. E aí isso vai fazer com que a radiação ela possa ser absorvida, tá? Então aí a gente vai ter essa situação dessas vibrações e elas vão ter valores específicos de vibração que os nossos espectros vão determinar e a gente vai ver que vai concordar razoavelmente com aquilo que a gente está apresentando aqui para esse sisteminha massa-mola, tá certo? Então é isso.